Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um módulo do curso preparatório CCNA 200-301. Hoje nós vamos estar comentando aí sobre examinando cenários de ameaça de segurança numa rede corporativa. O CCNA, como eu havia comentado com vocês há algum tempo aí, nos outros módulos, né, ele deixou de ser puramente um exame de route switching, especialmente agora com a extinção dos outros CCNAs especializados que existiam, né? Não existe, por exemplo, um CCNA Security agora, né? O entry level, né, os conceitos básicos de segurança são vistos também no exame CCNA 200-301. E nós vamos falar um pouquinho aí desses conceitos que podem estar aí gerando questões no teu exame CCNA, nessa versão 200-301 ali. Primeira coisa é entender o seguinte: quando se fala em segurança, as configurações de segurança devem estar presentes e as preocupações também, né, de segurança devem estar presentes em toda a rede, né? Seja dentro da nossa rede de campus, no data center, seja aí pensando na segurança do equipamento do usuário final, dos servidores, usuário remoto, filiais, né? Enfim, mesmo para o teleworker que acessa via VPN lá os recursos da empresa, as ameaças de segurança estão presentes em todas as dependências aí da empresa e mesmo dos usuários da internet, né? Na verdade, o que acontece? Segurança é uma corrida sem fim, né? Porque enquanto as empresas gastam milhões aí em firewall, treinamento, criando aí, aumentando o nível de dificuldade para que as invasões ocorram, os atacantes também, né, os hackers, eles também estão investindo em formação, no aprendizado de novas técnicas, desenvolvendo novas ferramentas para poder burlar as medidas de segurança, né, que foram tomadas pela empresa. É como uma corrida, um salto à vara, né? A empresa aumenta a altura do obstáculo e o hacker ele treina mais e consegue saltar distâncias maiores, né? Consegue saltar barreiras mais altas aí. Então, uma corrida sem fim que gasta aí, é um mercado que consome milhões e milhões ao redor do mundo inteiro aí. Ok, com relação a o cenário aí de ameaças de segurança, né? Quais os conceitos que nós devemos dominar aí? Primeiro, entender o que é chamado aí de threat, né? De ameaça propriamente dita, né? Então, qualquer coisa que possa ameaçar o ativo de uma empresa. Quando a gente fala de ativo, poderia ser um servidor, poderia ser um hardware ou software, né? O ativo da empresa também pode ser informação, um banco de dados. Qualquer ameaça que possa destruir ou modificar ou tirar do ar os recursos da empresa é algo que merece aí, é alvo de preocupações, para que você consiga proteger, tá? Para que as ameaças se concretizem, geralmente o atacante explora vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é uma fraqueza, né? E essa fraqueza aí, ela pode ser do sistema operacional, ela pode ser da própria pilha de protocolos, né? O TCP/IP, por exemplo, ele foi criado numa época que não tinha grandes preocupações com segurança, né? Tanto é que a maioria dos protocolos ganhou uma versão segura. HTTP ganhou HTTPS, SMTP ganhou SMTPS e assim por diante. Então, vulnerabilidades aí, seja do sistema operacional, a gente pode pensar também o seguinte, né? O sistema operacional é um programa feito por código, né? Existe aí uma pesquisa que diz que a cada 1000 linhas de código eu posso ter aí um bug presente. Então, se eu tenho um sistema operacional que tem milhões de linhas de código, com certeza eu vou ter milhares de bugs associados. Essa proporção que nós temos ali. Então, vulnerabilidades
estão presentes aí, né? E elas precisam ser mitigadas aí. Exploit, outro conceito que aparece. O exploit é uma ferramenta que é usada para explorar uma vulnerabilidade. Eu tenho uma vulnerabilidade conhecida, então o atacante ele usa um software, muitas vezes desenvolvido para essa finalidade, para explorar a vulnerabilidade e tornar-se uma ameaça real aí de invasão, de roubo de dados. Risco. Risco é a probabilidade de que uma ameaça tem de se concretizar. Os riscos, eles podem ser altos ou baixos, né? E quando se pensa aí em análise de segurança, né, duas coisas que devem ser vistas é a questão do risco e do impacto, né? Então, por exemplo, qual que é o risco de determinada vulnerabilidade ser explorada? E qual é o impacto que, caso essa vulnerabilidade seja explorada, qual que é o impacto que isso pode trazer para a rede propriamente dita? Então, isso, na verdade, se pega também o valor do ativo, né? Para ver quanto que é necessário investir em termos financeiros mesmo, quanto dinheiro eu vou colocar nos mecanismos de segurança para proteger os ativos da rede contra aí, eventuais ameaças de roubo, destruição, coisas do gênero ali. Técnicas de mitigação. Bom, uma outra coisa também, quando se fala em segurança, esse verbo mitigar está muito presente, tá? Os riscos nunca conseguem ser 100% eliminados. Eu nunca tenho risco zero, tá? Eu sempre tenho uma porcentagem, uma pequena probabilidade de que o risco, de que a ameaça se concretize. A ideia de toda parafernália eletrônica, criação de política de segurança, todos os esforços para tornar a rede mais segura, para diminuir o risco, diminuir a probabilidade que aquilo ocorra, até que esteja dentro de um patamar aceitável, né? Mas risco zero não existe. Então, sempre a empresa está sujeita aí a que determinadas vulnerabilidades, determinadas ameaças se concretizem aí. O objetivo é mitigar, tornar isso o mais improvável que ocorra. Outro tópico que vai aparecer muito é a questão de malware. O que é malware? Todo software malicioso, e aí você tem várias formas que esse software pode se apresentar. O malware mais antigo aí, desde data aí dos anos 80, aí, né, são os vírus, né? O que é um vírus de computador? É um software malicioso que ele geralmente canibaliza um arquivo executável ou um outro tipo de programa, um .com, alguma coisa do gênero. Então, é um programa que injeta o próprio código em outro programa, ele começa a fazer parte lá do código de outro programa, ele consegue se reproduzir copiando o seu próprio código para vários outros programas que estão instalados no computador, né? A ideia da semelhança com o vírus biológico é justamente essa, né? O vírus ele consegue se reproduzir infectando outros arquivos. Um termo mais novo aí que aparece é a questão do worm, ou verme, né? O verme é muito similar ao vírus, né? É um software malicioso que causa disfunção aí do funcionamento normal da máquina, né? Altera o comportamento normal da máquina. A grande diferença é que o worm, geralmente, ele tem um corpo próprio, né? Ele se duplica, se copia a si mesmo várias vezes, mas ele não precisa de um hospedeiro, ele não infecta um programa, ele é um código à parte, né? Que ele se reproduz a si mesmo e procura aí tomar conta das máquinas nas quais ele se autocopia. Existem outras classificações aí de malware, por exemplo, a questão do Trojan, né, o Trojan Horse, cavalo de Troia, né, que pega carona justamente na mitologia lá do cavalo de Troia, né, em que os gregos
foram embora, né? Simularam que foram embora da ilha de Troia, deixaram um cavalo lá de presente para os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade, sendo que o cavalo de madeira estava cheio de soldados gregos lá dentro. Quando o cavalo já estava dentro da cidade, eles saíram, né? E aí eles viram que trouxeram um backdoor ali, né? Trouxeram o inimigo para dentro da sua própria casa. Essa é a ideia do Trojan Horse. Geralmente é um aplicativo, um utilitário, que se presta para alguma funcionalidade, mas que, na verdade, ele abre porta para invasões aí vindas de fora, né? Essa é a ideia do Trojan Horse aí. Outros termos que são muito comuns aí, né? O DOS e o DDoS, né? O Denial of Service e o Distributed Denial of Service. Qual que é a ideia do ataque de negação de serviço, né? E ataque de negação de serviço distribuído? Negação de serviço é todo ataque em que eu quero sobrecarregar a vítima. Então, eu vou superutilizar os recursos do hardware da vítima lá, né? Então, poderia ser sobrecarregar o link, sobrecarregar o uso de disco, memória, CPU, banda, né? A ponto de tornar a vítima inutilizável ali, fazer com que ela saia do ar, porque ela não consiga mais responder às solicitações. Quando você tem apenas uma máquina para fazer esse tipo de ataque, é pesado, porque muitas vezes a máquina corporativa tem mais poder de processamento do que a máquina do atacante. Só que esse ataque se torna muito mais efetivo quando você usa o Distributed Denial of Service, né? O ataque de negação de serviço distribuído. Então, se você pesquisar lá na Dark Web, né? No submundo aí da internet, você vê aí que tem centenas ou milhares de máquinas infectadas e há hackers que vendem aí o controle dessas máquinas zumbis para que elas façam determinados acessos em determinada data, hora, para o mesmo destino, para a mesma vítima. Então, por exemplo, eu poderia pagar aí para um atacante que tem aí milhares de máquinas infectadas na internet para coordenar um ataque para uma empresa. E eu pago aí de acordo com o volume de tráfego e o período que eu quero que esse ataque ocorra. O objetivo é sobrecarregar tanto aí o roteador de borda, o servidor, a infraestrutura da vítima, até que esses recursos da vítima saiam fora do ar, né? Eles não aguentem continuar a trabalhar por superutilização. Outro ataque comum aí que nós temos aí é o tal do spoofing, né? O que é spoofing? Se a gente for traduzir ao pé da letra, spoofing é mascaramento, né? Então eu me faço passar por outra máquina. Eu posso fazer o spoofing de IP, eu posso forjar o endereço IP, dizer que eu sou dono de um determinado IP, ou eu sou dono de um determinado MAC, ou eu posso forjar também, colocar uma entrada DNS de tradução de nomes falsa. Toda vez que eu forjo, que eu falsifico um endereço, uma URL, eu estou fazendo spoofing. Com relação ainda àqueles ataques de negação de serviço distribuída, né? Nos dias de hoje, nos dias de internet, o que torna os ataques de DDoS ainda mais pesados, né, são os conceitos aí de reflexão e amplificação. Imagine o seguinte, eu tenho um atacante que ele tem recurso de hardware limitado, né? Aqui no exemplo aqui eu tenho um atacante que tem um modem, uma conexão via modem de escada de 56K. E ele está mandando, ele vai coordenar o ataque para uma empresa que tem um link bem maior, né? A vítima, por exemplo, é o elemento aqui de baixo, a vítima tem uma T1, tem 1.500 MB de link. Mas como é que eu faço para conseguir ter um ataque efetivo contra a vítima? A ideia é fazer um ataque de amplificação. Qual que é a ideia da amplificação? Faço uma pergunta pequena que vai ter uma resposta grande, tá?
Por exemplo, Network Time Protocol, NTP. NTP tem um comando lá que é o moonlist. Eu posso perguntar para as máquinas, para o servidor de tempo que existe numa empresa, quais foram as últimas 600 máquinas que fizeram a sincronização de tempo com ela. Então eu faço uma pergunta pequena, ele vai me responder com 600, o endereço das 600 máquinas, né? Só que o mais interessante é que eu faço a pergunta pequena para ter uma resposta grande, mas essa resposta grande não vai para mim, atacante, vai para a vítima, porque eu fiz o spoofing do endereço dela, né? Ou seja, quando o atacante mandou a pesquisa, ele estava dizendo que ele era o 10115. Quando a máquina da empresa, uma empresa aí que tem um link de internet parrudo aí, com 45 megas, bem maior do que a vítima de 1,5 mega, né? Então, na hora que a empresa responde, na verdade não responde para o atacante, responde para a vítima, que vai receber a inundação de mensagens ali. No caso, ele está dando um exemplo do ICMP, né? Ele podia mandar milhares de respostas ICMP para a origem errada, né? Porque para o dono real daquele IP, e não para o atacante que forjou o endereço IP. Ataques de amplificação e reflexão são muito comuns, tá? E especialmente no Brasil também é muito comum isso, tá? Eu já vi nos grupos aí de provedores de internet, aí desses, entre aspas, terroristas ali fazendo esse tipo de coisa. O pessoal faz chantagem, né? O cara chega a colocar tabela de preço, né? Quanto... chama isso daí, na verdade, de testes, né? Fazer teste de estresse no seu link. Só que ele sugere que o dono do provedor faça o teste de estresse no link do concorrente, né? E para esses, entre aspas, testes de estresse, você paga de acordo com o período e a quantidade de tráfego que vai ser redirecionada aí para a vítima. Isso é um dos ataques mais difíceis de você conseguir mitigar, tá? Tem empresas aí como Arbor e outras ali que cobram muito dinheiro ali, né? Cobram valores altos para servirem de escudo, né? Para ficar na frente da empresa e receber a porrada ali, o ataque mais pesado, e limpando ali, impedindo que esse ataque mais massivo interrompa os links do cliente. Ok, falando ainda de ameaças, nós temos aí a questão da engenharia social, né? O que é engenharia social? Engenharia social é o famoso 171 digital, né? São técnicas que visam ludibriar o usuário, né? Convencer o usuário a entregar alguma informação importante, enganar o usuário, né? Posso enganar o usuário para fornecer senha ou alguma outra informação relevante. Isso poderia ser presencialmente, poderia ser por telefone, poderia ser por e-mail também, né? Ou SMS, algum outro tipo de mensagem. Isso também é conhecido como phishing, né? Phishing eu vou fazer a pescaria, eu quero pescar os dados do usuário, né? Conseguir extrair do usuário, que geralmente é o elo mais fraco aí na cadeia, né? Para que ele possa ter informações para criar fraudes, para trabalhar com crimes cibernéticos aí. Um exemplo de phishing que ele está trazendo ali, eu tenho um atacante que ele criou uma réplica do Big Bang. Então, eu tenho um site que tem a cara do Big Bang, tem jeito de Big Bang, mas não é o Big Bang, né? É um clone. E aí o atacante consegue falsificar, também fazer spoofing do serviço de DNS, quando o usuário digita lá www.bigbank.com, ao invés de ser redirecionado para o endereço correto, vai ser redirecionado para o servidor clone que o atacante levantou. E aí, quando o usuário entrar com o nome e senha, a deixa para o hacker capturar os dados, e aí ele vai posteriormente entrar
e limpar a conta aí da vítima, né? Então, ataques de engenharia social também são muito comuns nos dias de hoje. Então, assim, isso vem crescendo muito, né? As técnicas de phishing vêm crescendo muito nos últimos anos, né? Uma das formas disso aqui ser bem sucedido, né? Eu fazer o tal do DNS Poisson, né? O envenenamento da tabela DNS. Ou seja, quando a pessoa entrar com a URL, o nome do site do banco, a tabela de nomes está poluída, né, no cliente, e ele vai ser redirecionado para um servidor errado, né? Ao invés de ele carregar o site do Big Bank, ele carrega aí o site clone criado pelo hacker. Outros ataques bastante comuns aí, né? Você tem lá ataques baseados em senha. E aí você tem 3 grandes categorias aí para ataques baseados em senha. O chamado guessing, né? O guessing é a adivinhação, né? O atacante ele vai tentar no braço digitar senhas que são as mais comuns. Pode também ter um software, né, que pode automatizar o processo, pode chutar aí as senhas até que ele consiga descobrir. Por isso que é interessante para o usuário final, né, sempre a ideia que o usuário deve colocar uma senha forte, que tenha requisitos de complexidade satisfatórios aí, né? Uma senha com no mínimo 8 caracteres, misturando maiúscula, minúscula, caractere especial, né? Que seja trocada de tempos em tempos, que não aceite as últimas X senhas que foram usadas. Então, a ideia dos requisitos de complexidade diminui a probabilidade do atacante adivinhar a senha do usuário. Para que, por outro lado, para que ele tente fazer a adivinhação, entre aspas, né, existem programas como Caim Abel, John the Ripper, vários outros que fazem ataques de força bruta, né, de brute force. Qual que é a ideia do brute force? Eu tenho um dicionário com as senhas mais comuns. E aí o programa ele vai tentando senha por senha, várias opções, né, até conseguir quebrar a senha. Tá? Sistematicamente vai tentando todas as opções até conseguir encontrar uma que seja a senha que está em uso aí. Tá? Então, ataques baseados em dicionário, né, são muito comuns aí. E também o usuário, né, geralmente, a maioria dos usuários acabam colocando palavras fáceis de guardar, de memorizar, e isso facilita a vida dos atacantes. Não precisa ter tantos verbetes, né, não precisa ter tantas entradas no dicionário para testar. Outra coisa, outro tipo de ataque que nós temos aí são os chamados ataques de reconhecimento, né? Um deles é o chamado ruiz. O que acontece? Um ataque para uma empresa pode ser planejado aí meses antes, né? Então, o atacante pode coletar informação da empresa. Quanto mais informação ele conseguir coletar, mais eficiente vai ser o ataque futuro. Então, por exemplo, existem muitas informações públicas, né? O serviço de ruiz me diz ali o endereço da empresa, qual que é o e-mail do representante da empresa, endereço de servidor DNS e algumas outras informações aí que podem ser úteis, telefone de contato, né? Algumas informações que podem ser úteis para o atacante na hora que ele for escalar aí para algum ataque direto para a empresa. Então, ele está reconhecendo o terreno, coletando informações, planejando um ataque. Outro ataque que se fala aí muito é o chamado man in the middle, né? O homem do meio, o homem no meio, na verdade, né? O que acontece? Imaginemos que é uma coisa bastante comum aí, eu tenho o atacante, ele vai se fazer passar pelo gateway da rede. Então, quando o host A quiser alcançar ali o host B, ou qualquer outra máquina, poderia ser a porta do roteador que leva para fora, né? Que leva para o acesso à internet ali. Quando ele faz um grito ARP na rede, qual que é o MAC do 10114, que é a máquina que eu quero chegar?
o atacante fica mandando gratuito ou ZARP o tempo todo. Ele fica dizendo, olha, o MAC address B está associado, aliás, perdão, né? O 10.1.1.4 está usando o meu MAC. Né? No caso aqui do exemplo, é o MAC address D de dado, é do atacante, B de bola é do host real. Né? Então, o atacante fica gritando o tempo todo na rede, dizendo que o endereço 10.1.4 pertence ao atacante. Logo, a máquina que aprende isso, o host A, ao invés de mandar direto para o B, ele vai mandar para o atacante os dados. Que pode fazer o quê? Ele pode simplesmente ficar com os dados, não repassar para ninguém, né? Criou uma black hole, criou um buraco negro na rede lá, ninguém mais, o cara não consegue mais acessar o mundo externo. Ou pior, ele pode receber os dados, redireciona para o host B verdadeiro, para a saída verdadeira da rede. Só que antes de mandar os dados para fora, copia tudo que julgar interessante. Por isso que é o homem no meio, né? Muitas vezes ele está no meio da comunicação, é um grampo digital, né? Ele coleta todos os dados que estão aí passando pela rede, todo mundo que aprendeu o atacante atrelou o IP com o MAC address do atacante, os dados têm que passar para ele, por ele, né? Para que os dados sigam em frente. Ok, pessoal, então esses foram as principais ameaças ali, né? Termos que podem ser cobrados no exame CCNA, né, 200.301. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho das tecnologias que são usadas para mitigar essas ameaças. Grande abraço a todos, até a próxima.